Olá! E aí, meus amigos, minhas amigas, você que nos segue, você que ainda não nos segue, mas está assistindo esse vídeo, bem-vindo, ao nosso canal Psicoteologando com Marcelo Conteiro. Você que ainda não nos segue lá no canal, não esquece de você, assim que terminar esse vídeo, você chega lá, você se inscreve no nosso canal, vai lá, dá o teu cliquezinho lá naquele sininho, para que toda vez que a gente colocar algum vídeo novo, você receba a notificação também, tá? E não esquece, assim que você assistir também, de dar o seu like, aperta lá o joinha, que às vezes a gente sempre fala isso, as pessoas assistem o vídeo e esquecem de dar o seu joinha. E também, deixar o seu comentário daquilo que você achou do vídeo, se gostou, se não gostou, dá a sua sugestão, fique bem à vontade, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, você que já se inscreveu no nosso canal, você que está sempre assistindo, os nossos vídeos, comentando, muito obrigado aí pelo seu apoio, E hoje a gente queria falar de algo, a gente tem visto, dos vídeos que a gente tem falado, falamos sobre do que tem acontecido, de como a gente proteger a nossa saúde mental, falamos um pouco sobre a ansiedade, falamos um pouco sobre a depressão, e o nosso intuito sempre é de informar, não é tratar. E aí, pensando em tudo que tem se passado, pelo menos esses meses aí de pandemia, de quarentena, se você parar para pensar, o mundo tá meio doido, O nosso país, o nosso estado onde você, reside, a gente tem visto algumas coisas assim, as pessoas estão fazendo coisas que não faziam, estão pensando coisas que não pensavam. As pessoas estão sentindo coisas que não sentiam. Porque a gente entende que isso tudo vem desse problema que a gente tem vivido, como a questão do isolamento, a questão de estar em casa, a questão de estar separado, muitas das vezes, de seus familiares. Mas você vai entender aonde a gente quer chegar. Se você parar para pensar, isso uma hora vai passar. Se você for ver, as coisas já estão passando. A gente vai ver os hospitais já tem diminuído o número de pessoas com o problema do Covid-19, As UTIs estão diminuindo o seu número de pacientes, ou seja, as coisas estão mudando, os comércios estão abrindo, as igrejas, shopping, ou seja, as coisas estão voltando ao normal. E quando isso tudo passar, como é que vai ser? Você já parou para pensar sobre isso? O que vai acontecer? E aí eu pensei em um assunto que de verdade, gente, de verdade, eu nunca tinha me visto dessa forma. E aí uma vez eu vou contar uma experiência para vocês, vocês vão saber do que aconteceu e por que isso se despertou. Certa vez, eu, minha esposa e minhas filhas, mais as duas filhas mais novas do nosso pastor aí do Rio de Janeiro, o pastor Jonas e a pastora Lília, a gente foi passear no sítio, que era o sítio do pastor Jonas e da pastora Lília lá em Miguel Pereira. E foi muito legal. Dei aquela moralzinha no carro, olhei o carro, vi se estava tudo ok, troquei óleo, a gente tinha um Paliozinho 1.0, show de bola. O Palio tava uma beleza, botamos as tralhas tudo dentro do carro e partimos de Campo Grande para Miguel Pereira. Chegando a uma certa altura da estrada que vai para Miguel Pereira, antes de chegar à Serra Maior, que tem uma serra bem grande, quem conhece sabe, o nosso carro começou a esquentar de uma forma, quando eu fui olhar, o ponteiro da temperatura lá em cima, nós paramos, um pedacinho que tinha quase não tinha acostamento, era tipo uma fazenda. Quando eu abro o capô, gente, o óleo do carro todo derramado.
porque depois, né, eu fui ver a varetinha, né, aquela varetinha que a gente coloca no carro, para verificar o nível do óleo, estava solta. Voou óleo para tudo quanto é. Conclusão, o carro parou, não andava mais, não ligava. E agora? O que a gente vai fazer? Com as crianças no carro, querendo se divertir? Vamos pegar a estrada, bota na mão, pega o ônibus, fomos. Ou seja, conseguimos curtir, né? Depois voltei, um amigo fez o reboque do nosso carro, o Valtinho. Se ele ver esse vídeo ele sabe, vai lembrar disso, né? Quem precisar, né, liga pro Valtinho também. Ou seja, né, naquele momento, foi um momento ruim? Foi. As crianças a gente podia, né, a gente tinha duas opções, ou pegava o ônibus voltando, ou pegava o ônibus indo para onde nós queríamos ir. Qual foi a solução? Ir para onde nós queríamos ir e se divertir do mesmo jeito. Foi muito divertido, né? Depois voltamos de ônibus de novo, voltamos de trem. Para as crianças foi top. Domingo, né, de trem, tranquilo. Porque quem não conhece, né, você tem que descer de Miguel Pereira, de ônibus até Japeri, pegar o trem de Japeri para Deodoro, soltar em Deodoro, fazer baldeação, né, passar por um outro trem, pegar no ramal de Santa Cruz, soltar onde nós morávamos, em Campo Grande, e pegar uma outra condução. Mas foi muito legal isso. E aí o que me marcou? Que a pastora Lília, uma vez, né, quando a gente contou essa história para eles, e ela falou: vocês têm uma capacidade incrível de transformar as coisas ruins em coisas boas. E aí quando eu fui pensar, lembrar disso, né, e realmente eu comecei a pensar e ver que as coisas às vezes ruins que aconteciam na nossa vida, a gente conseguia transformar em coisas boas. E isso, né, se a gente for pensar, é um conceito de resiliência. E que eu queria falar em poucos minutos com você sobre isso, sobre resiliência. O que é, né, dentro de um conceito assim global? Nada mais é do que você pegar um evento que você está passando, que seja ruim ou não, isso na psicologia, né? É para a psicologia, e você conseguir sair daquilo dali. Na física, a resiliência é você estar num estado, né? Você sair de um estado e voltar para aquele mesmo estado que você estava. É como se você pega um elástico, você estica ele e quando você solta ele retorna para o mesmo local, né? E a resiliência para a gente é isso, é você ter. A psicologia diz assim, ó, vou ler aqui o que é, ó. Na área da psicologia, a resiliência é a capacidade de uma pessoa lidar com seus próprios problemas, vencer obstáculos e não ceder à pressão, seja qual for a situação. Ou seja, mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por problemas, ele conseguir se manter. E se você parar para pensar, né, novamente, o que nós estamos passando? Não é pressão? Não é um momento assim difícil? Com certeza está sendo. Mas ser resiliente é passar por esses momentos de pressão, de dificuldade e se manter sempre firme no teu foco. Nesse evento que eu contei para vocês, o nosso foco era o quê? Chegar no sítio, chegar naquele local. A gente tinha duas opções, eu podia voltar ou eu podia ir para o sítio. Eu não ia sofrer do mesmo jeito, mas se eu volto, tudo aquilo que a gente planejou, poxa, seria muito chato. Então vamos. Mesmo com dificuldade, é difícil? É, mas a gente conseguiu fazer. É o que você pode estar vivendo. É difícil o que a gente está vivendo? Tem sido muito difícil? Claro que tem, gente. Claro que tem sido muito difícil. Só que aí você vai, né? Outra coisa que você pode se perguntar, mas como ser resiliente? Como ter resiliência? E é interessante que eu estava fazendo umas pesquisas aqui e falo o seguinte, que olha, essa habilidade de ser resiliente, ela é construída por meio de nossas crenças, tá? Que possibilitam criar caminhos para, né, transcender os empecilhos da vida. E é ter um olhar próspero para um futuro com superação. E assim, na verdade a resiliência você vai construindo ela. Eu tenho um exemplo aqui da Sociedade Brasileira de Resiliência. Ela diz o seguinte, né? Lá no site dele, se você for procurar, Sobrare, Sociedade Brasileira de Resiliência. Ele diz assim, ó, que nos últimos 10 anos de estudos,
temos estudado os comportamentos de resiliência em diversos grupos de pessoas e em diferentes situações, né, de vulnerabilidade. E olha o que eles chegaram à conclusão. Por meio desses estudos, foi possível comprovar que a resiliência não é um traço de personalidade, ou seja, não é da personalidade da pessoa, e sim um padrão de comportamentos que podem mudar e desenvolver ao longo de nossas vidas. Ou seja, um padrão de comportamento que você adquire e aí vai embora. E são exercícios que você vai fazendo que a sua vida vai sendo mais resiliente. E aí ele fala uma coisa interessante, que são 8 áreas da nossa vida, tá? Que está ligada à resiliência, que é o autocontrole, tá? Analisar o contexto que você está, né? A gente precisou, eu vou dar o exemplo, você tem um autocontrole tremendo, carro quebrado, cheio de criança dentro do carro, um monte, né, de coisa para carregar. Analisar o contexto que você está. Valia a pena eu voltar? Valia a pena eu ir para o meu destino? Claro que valia, né? O segundo, análise do contexto. O terceiro, autoconfiança. Você precisa ser autoconfiante. Você precisa ter uma leitura corporal, né, daquilo que você está vivendo. A empatia está ligado com isso. Conquistar e manter pessoas. Ser otimista e dar sentido à vida, tá? E aí, com isso tudo, né, no livro O Poder da Liderança, de Ernesto Arthur Berg, ele dá alguns exemplos muito legais para a gente. Que ele fala assim, ó, que diz um velho ditado, que nós não podemos controlar os ventos, né? Com certeza, a gente não pode controlar o vento que sopra em nosso barco. Você pode estar num barco, você pode controlar o vento, mas a gente pode ajustar as nossas velas no sentido de que esse vento nos ajude a chegar no nosso objetivo. Isso é ser resiliente, é muito legal isso, né? O vento, você não pode, tá ventando, como é que eu vou fazer? As dificuldades, às vezes você não consegue controlar essa dificuldade, você não sabe por que está passando aquilo, mas o que? Eu vou ajustar a minha vela para quê? Para eu chegar ao meu objetivo. E aí ele fala, né, para a gente fechar esse vídeo, 9 características de pessoas altamente resilientes. Porque assim, a resiliência eles usam muito na questão de administração, né? E eles dizem que o verdadeiro líder, né, ele tem essa coisa muito forte da resiliência, que é o quê? Capaz de enfrentar, superar as crises, os problemas, né, os obstáculos e adversidades com seriedade, né, em situação de estresse. Porque quando você está tranquilo, é muito fácil. Agora, quando você está estressado, né, e aí você passa por uma situação de pressão, tem que estar com a mente muito legal para você passar sobre aquilo dali. E aí ele fala dessas 9 características. Olha, desculpa, a primeira, elas têm grande, né, essas pessoas resilientes, têm grande capacidade de adaptação. Elas se adaptam a qualquer local. Vê se você consegue fazer uma introspecção e ver como é que é a sua vida. Qualquer local que você consegue estar. Aí ele fala muito engraçado, ele fala um negócio muito legal aqui, engraçado, né? Porque eu comecei a me identificar com isso. Ó, são indivíduos que têm facilidade em ser ao mesmo tempo lógicos, intuitivos, sérios e brincalhões, calmos, entusiasmados, fortes e gentis. Você tem vivido isso? Se não tem, você tem que começar a trabalhar isso, porque agora mais do que nunca, queridos, vamos precisar ser muito, mas muito resilientes. Ó, elas, né, essas pessoas esperam que as coisas sempre terminem bem. Por mais, queridos, que tenha dificuldade, por mais que tenha passado, né, dificuldade, pense que tudo vai terminar bem. Se não terminou bem, é porque não terminou ainda, né? Então essas pessoas resilientes, elas pensam que tudo vai terminar bem. Elas criam emoções positivas em épocas de crise. É o que a gente tem vivido. A gente tem vivido uma época de crise. A gente começar a ver, né, como que eu posso modificar isso? Como é que eu posso pegar essas coisas negativas que estão acontecendo e transformar em positiva, né, para a minha vida e para a vida daqueles que estão ao meu redor. Essas pessoas aprendem continuamente com a experiência da vida. Isso é muito legal, né? E tem um ditado que ele diz a diferença do inteligente e para o sábio. O inteligente, ele, né, aprende com o erro dele. O sábio, ele aprende com o erro dos outros. E o resiliente, ele é assim. Eles aprendem continuamente com a experiência da vida. Com a experiência que ele vai vendo, ele vai aprendendo para ele não passar por aquela situação também.
Essas pessoas sabem se defender no momento certo, na hora certa, sabem se defender. Não é brigar, discutir, não. É se defender no momento certo. Elas têm uma sólida autoestima. A autoestima delas, ó, é lá em cima, né? Pode acontecer o que for, né? Porque às vezes as pessoas fazem isso, nem por maldade. Às vezes inconscientemente falam alguma coisa, a pessoa fica lá para baixo. Mas o resiliente, mesmo que ele receba alguma palavra negativa, a autoestima dele está tão lá em cima que ele se mantém bem. Eles têm amizades e relacionamentos saudáveis. Querido. Quem você tem tido relacionamento? Com quem você, né, tem amizade? Traz benefício para você? É saudável para você? Se for, legal. O resiliente é assim. Se não for, querido, você tem que rever essas suas amizades. Elas são criativas e intuitivas. São pessoas criativas e intuitivas. Está sempre pensando, pode acontecer, vou lá. Sempre tem algo a criar, né? E elas melhoram a cada ano que passa. Por quê? Como eu falei, né? Como você vai, é um exercício, você vai trabalhando cada dia, cada ano, né? Cada mês, cada ano que passa vai melhorando mais. E fechando, a gente não, né? Como nosso canal é psicoteologando, a gente fala da psicologia, a gente fala um pouco da teologia. Eu tenho falado um pouco, daqui a pouco a gente vai começar a falar mais sobre teologia. Filipenses 4, versículo 6, 7, diz assim, de tudo aquilo que a gente já viu, todos os vídeos, se você não viu, rever, né, os vídeos, ele fala o seguinte, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E aí Tiago 1,2 diz assim, ó, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Está lá em Tiago 1, versículo 12. O outro a gente leu foi Filipenses 4, 6 e 7. E aí, nada, o que você está passando é para que você sofra simplesmente. Né? Eu passo isso porque é muito sofrimento. Não é para te jogar para baixo, não é para fazer, né, te humilhar, nada disso. Tudo aquilo que a gente tem passado, as dificuldades que você vai passar, como temos passado, os obstáculos que vamos transpor, né, isso é para mostrar o quanto Deus te ama e o quanto Ele pode te ajudar a passar por isso. E aí, mais uma vez, Filipenses, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele fala assim, ó, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, ó, seja o que você está passando agora, ou, né, o que Deus está mandando você fazer, né, persevere, seja resiliente, prossiga para o alvo e lembre-se, né, que você, não é mais ninguém, você pode todas as coisas naquele que nos fortalece, que é o nosso Deus. Que Deus te abençoe.